Bom, então, é o seguinte, da vez anterior, nós começamos perguntando para cada um como é que ele chegava. E, evidentemente, que o Alexandre não estava. Então, eu não vou perguntar para todos, porque senão a gente só fica trocando figurinha aqui. Então, Alexandre, como é que você chega aí? Quais as suas expectativas? Enfim. Tio, na verdade, assim, eu acho que eu sou um cara que, em termos de conhecimento, sou muito raso, né? Assim, não tive uma vida de muito estudo bíblico, de muita frequência bíblica. Então, a gente até participa de missas católicas aqui uma vez por semana, tá? Mas nunca fui uma pessoa de estudo, de conhecimento. Então, quando o senhor comentou, né, da sua intenção, eu chego aqui com uma expectativa de... Fala. Né? Fala, de conhecimento. Fala. Tá certo, tá certo. E nós vamos tentar, isso todo mundo procura. Diz um velho deitado que o que se põe no lugar do professor é o que aprende mais. Então eu também estou atrás disso, viu? Fique tranquilo. E o Zé? O Zé está ouvindo ou não está ouvindo? Tô ouvindo. Tá, então você chega com que expectativa, Zé? Estamos aqui para juntar um pouco mais, né? Deu um tempo, né? Deu uma parada, fiquei longe um pouco. E eu tô voltando agora, depois do último piripaque que eu tive no coração, que eu comecei a voltar. Muito bem, eu vou tentar compartilhar com vocês essa página que eu mandei para vocês aí de... Então, a nossa oração é exatamente que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nesse instante e nos facilitando aqui o entendimento. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, tá vendo? Então, tem aqui, uma ideia, conversa sobre o panorama bíblico. E eu queria destacar, então, quais são os objetivos, embora eu espero que vocês tenham lido isso aqui. Mas eu vou fazer um pequeno comentário em cada uma desses itens. Primeiro, antes disso, como é que começou esse trem? Começou em 2004. Imagine vocês que nós estamos em 2026. São 22 anos atrás. A Shirley tem aqui um grupo de amigas, e essas amigas manifestaram o desejo de conhecer um pouco a Bíblia, saber o que a Bíblia, quais são os livros, saber quem que escreveu cada livro, que época foram os livros escritos, as divisões, e etc. e tal. E eu mandei para vocês também um vídeo em que eu faço algumas referências a esses assuntos, ao que é a Bíblia, e como é que é a Bíblia, como é que foi escrito e tudo mais. Então, em 2004, nós fizemos uma reunião com essas amigas da Shirley, e qual era o objetivo? Então, eu primeiro coloquei isso para elas. O objetivo é conhecer a Bíblia. Então, já que o estudo é da Bíblia, conhecer a Bíblia. Tem uma certa facilidade em manusear, em ter uma certa intimidade com os textos e tudo mais. O povo que é acostumado com as linguagens que se usa nas igrejas, por hipótese, usa certos termos que são assim, muito particulares. Estudando a Bíblia, você começa a entender. O segundo aqui, item diz propiciar maior entendimento de sermão, estudo, escritos, palestras e tudo mais. Porque, eventualmente, a gente, mesmo que não seja frequentador de igreja, tem contato com um sermão, né? Um pastor lá falando isso ou aquilo. Um estudo escrito, às vezes, uma palestra, enfim. Então, dá entendimento, porque alguns termos, como esse termo aqui, por hipótese, Abrão é o pai da fé. É um termo muito usado no meio igrejeiro. E aí, quem não está acostumado, fala, pai da fé, o que é isso, né? Como assim pai da fé? Outro termo, o povo ismaelita fez isso, fez aquilo. Bom, e daí? Quem é esse povo? Quem são os ismaelitas? Os irmãos Esaú e Jacó fizeram isso e aquilo. Bom, quem são esses irmãos? Percebeu? Então, se você estuda a Bíblia, se você conhece um pouco do panorama bíblico, você tem maior facilidade, maior probabilidade de entender essas coisas. Os samaritanos eram inimigos dos judeus.
Imagina, uma coisa assim não tem sentido para quem não está habituado, né? O samaritano, quem era o samaritano? Por que era um inimigo dos judeus? Né? Então, esse é um objetivo, propiciar maior entendimento de sermões, de estudos, etc. e tal. Um outro objetivo, ter conhecimento do pano de fundo do cristianismo. O Brasil é um país cristão, católico maiormente, porém, nós precisamos conhecer de onde o cristianismo surgiu. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que o cristianismo, numa certa época, ele foi considerado como uma seita do judaísmo. Precisamos conhecer, finalmente, esse pano de fundo. O cristianismo nasce no meio de um povo judeu. E então, para você conhecer esse tal pano de fundo aqui, você tem que estudar o Antigo Testamento. A história, essa é a expressão melhor, a história do cristianismo, o seu nascedouro no Antigo Testamento. Eu acho que vocês todos, de uma forma geral, assim, têm essa ideia de que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Para você conhecer o cristianismo, o próprio cristianismo, você tem que estudar o Novo Testamento. Para você ter esse conhecimento desse pano de fundo, você precisa estudar os dois livros. Eu fiz um curso, eu ganhei uma bolsa de estudos para ficar um mês em Singapura. E o curso todo lá era em inglês. E o meu inglês é macarrônico. Eu entendo assim, mais ou menos. E só para ter ideia de que como a gente se confunde quando não conhece um termo, eu ouvi lá uma das aulas que o professor falava em stewardship. Então, o professor ficou assim falando em stewardship, porque isso, porque aquilo, ele falava evidentemente em inglês, tudo, né? E eu não sabia a tradução de stewardship. Por não saber a tradução de stewardship, eu não entendi a aula. Não entendi a aula, eu fiquei... E aí eu consegui me comunicar com um deles lá, ele falou assim, stewardship é mordomia. Ah, mordomia. Aí eu passei a entender. Vocês perceberam a dificuldade? E interessante que essa palavra mordomia, que é português, portanto, se você falar num meio aí de pessoas que não são ligadas à religiosidade, também eles não sabem o que é. Mordomia, o que é mordomia? Então, entenderam a ideia? O capítulo 4 aqui, entender que a Bíblia não é um livro de história dos povos. Ele não é, embora conte. Não é um livro que verse sobre psicologia humana. Embora existam ali muitos ensinamentos que são ligados não sendo também um tratado de boas maneiras. Muitas pessoas confundem o cristianismo como uma regra de boas maneiras, e não é. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, o objetivo da Bíblia é revelar a Deus para nós. Por quê? Porque nós somos limitados, né? Temos até uma grande dificuldade com a nossa inteligência, a gente usa pouco da inteligência, mas nós temos a nossa capacidade de aprender muito limitada. Então, como é que nós vamos compreender a grandeza de Deus, sendo que Ele é infinito, perfeito, e nós somos finitos? E a única possibilidade que existe, é que Ele se revele a nós. Aí nós vamos conhecê-lo. Então ele vai dizer, olha, eu sou tal, eu fiz isso e aquilo e tal. Então é preciso que na sua grandeza Deus se explique, Deus se revele, Deus fale para nós quem Ele é e o que Ele quer de nós, né? Então é isso. A Bíblia, essa frase aqui, por exemplo, a Bíblia é palavra de Deus, que mostra a sua pessoa e sua vontade para conosco. Mas isso depende do quê? Depende da fé. E a fé é um dom de Deus. 5. Deus revela-se pelas suas obras na natureza. Só que essa revelação na natureza, você tem um insight de que Deus é que criou. Deus é que criou toda essa beleza que se revela na natureza. Porém, essa revelação, que a gente chama de revelação geral, ela não é suficiente. A natureza não nos fala, por exemplo, da salvação em Jesus Cristo.
Então é preciso algo mais, é preciso uma revelação especial. A revelação geral, ela se manifesta, primeiro, na criação e, segundo, na consciência humana. Todo mundo, num certo momento, fala, puxa vida, eu errei. Aqui pisei na bola. Então, isso está gravado na nossa consciência. Deus, o Espírito Santo de Deus, coloca na nossa consciência esse sentimento, né, de que nós estamos ou não estamos agradando a Deus. Porém, a revelação especial, ela se manifesta através das Escrituras, né? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, então é uma questão aí, evidentemente, que de fé também. Vocês hão de caminhar um pouco junto comigo aí nessas explicações, na leitura da Bíblia, né? E isso vai abrindo, ou não, né, a mente de cada um. Alguém tem a Bíblia aí? Eu estou com uma na mão aqui. Ah, então você saberia achar o livro de Salmos aí na Bíblia? Cheguei. Chegou, Salmo 19. Então leia para a gente todos nós ouvirmos, o Salmo 19, de 1 até 6. Ele fala sobre a revelação de Deus através da natureza. Vamos lá. A glória de Deus revelada no céu e na lei. Isso. Salmo de Davi ao regente do coro. Isso. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. Mas é isso. Então, você entendeu, Alexandre? Como esse salmo mostra de uma forma assim muito poética que Deus se revela na natureza, né? Muito bem. Agora, então eu vou ler aqui, Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele está se referindo a Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que eu quero dizer aqui é que esse escritor do livro de Hebreus diz aqui claramente que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala através dos profetas lá no passado e fala agora através de Jesus Cristo. Então é a palavra. É a palavra. O mundo foi criado pela palavra. Enfim, essa é a revelação especial. Vamos lá, vamos tocar aqui o barco em frente. Deixa eu ver que horas são. 21h05. Nós temos até 21h15. Depois, se alguém quiser ficar, a gente conversa aqui até meia-noite. Mas todos aqueles que precisarem, meu compromisso é até 21h15. Aí já pode sair. Bom, 6. A Bíblia trata da eternidade. Gente, o infinito, é impossível que a mente humana capte essa ideia. Eternidade é uma coisa que não dá para entender. O que é eternidade, eu não sei explicar. Considerando, porém, que nela, ou seja, na eternidade, foi inserido o tempo. Vamos ver se a gente consegue entender essa ideia. Na eternidade foi inserido o tempo, Cronos. No Kairos de Deus, Kairos é o tempo de Deus, a eternidade. Foi inserido o tempo, foi criado o mundo, foi criado o sol, as estrelas, foi criado a terra. A terra gira, e a cada giro da terra passa-se um certo tempo. São contados os segundos, são contados os minutos, são contados os anos, os séculos, os milênios. Então, nessa inserção do tempo que nós conhecemos na eternidade, a Bíblia trata de assuntos e trata de fatos, que iniciam aonde? No infinito passado, indo até o infinito futuro. Estão vendo? Então, essa figura, o objetivo, mostra a linha do tempo, mostra o infinito passado e o infinito futuro.
A Bíblia trata desse pequeno espaço de tempo aqui, que vai do infinito passado até o infinito futuro. Sendo que o Velho Testamento, ele fala muito desse período. No meio dessa linha do tempo, eu coloquei uma cruz. E aqui o Novo Testamento, que ele se manifesta, né, depois de Cristo. Então, o Velho Testamento antes de Cristo, Cristo, e o Novo Testamento depois de Cristo. Muito bem. No infinito passado, o conhecimento de Deus era muito pequeno. Embora ele se revelasse, ele se revela, mas as pessoas não tinham até capacidade de entender. Como nós não temos hoje, imagine naquele tempo. As revelações aconteciam assim de uma forma muito pequena. E esse conhecimento de Deus, ele vai se revelando e tal, ele vai crescendo. E até um momento em que vem o Senhor Jesus Cristo, nasce o Senhor Jesus Cristo, nasce o Deus se encarna. A Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia, e a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Deus encarnado. No meio desse tempo que vai do infinito passado ao infinito futuro. Então aqui nós temos uma revelação de Deus. Deus se revela de uma forma, acho que, maior possível. Porém, esse conhecimento de Deus, a tendência é que ele cresça mais e mais. Por exemplo, que os que conviveram com Jesus Cristo, ali no século I, eles tinham um entendimento muito ruim. Quem seria Jesus Cristo? Eles conheciam muito pouco, eles confundiam muito. Nós, hoje, conhecemos mais. Por quê? Porque nós lemos aquilo que foi escrito, nós estamos posteriormente a Jesus Cristo, nós conhecemos a história. Quem viveu junto com Jesus Cristo conheceu só aquele momento. Então, eles tinham conhecimento parcial, embora que a figura de Jesus Cristo fosse uma revelação total de Deus. Porém, no futuro, o nosso conhecimento vai ser muito amplo. Eu vou ler para vocês aqui um texto que diz o seguinte, olha, Paulo escreve para o povo de Corinto. Quando, porém, vier o que é perfeito, ou seja, ele está dizendo, quando, porém, vier Jesus Cristo na sua volta, Jesus Cristo há de vir outra vez, essa é a promessa. Quando, porém, vier, então o que é em parte será aniquilado. Então, essa é a primeira afirmação. E aí ele fala um pouco sobre a postura dele. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Estou falando, então, um pouco sobre o conhecimento dele, a respeito da vida, a respeito do Senhor Jesus Cristo, inclusive. Porque agora, essa frase agora é bem interessante, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Eu imagino que quando vocês olham para um espelho hoje, você não vê obscuramente, porque o espelho retrata a fidelidade da sua feiura ou da sua beleza. Então você não vê obscuramente, mas você imagina no século I. Não existia espelho com essa fidelidade de hoje. Os espelhos eram feitos de metal polido e tal. Então você via a sua imagem lá, o Paulo está escrevendo naquela época, né? Ele escreve primeiro século, anos 60, por aí. Então, a imagem que era refletida no espelho era uma imagem pouco fiel. Então ele diz o seguinte, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, quando? Quando vier o que é perfeito. A primeira frase lá. Então veremos face a face. Ou seja, existe uma promessa de que nós veremos Deus face a face. Então, nessa figura aqui, o nosso conhecimento é muito maior. Então, depois ele continua. Agora, eu conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Diz a Bíblia que Deus nos conhece. Os nossos pensamentos. Deus conhece toda a nossa história. Então, nós somos conhecidos assim, totalmente. A nossa intimidade, Deus conhece. Então, ele diz o seguinte, então, conheço em parte. Agora conheço em parte.
Então, no futuro, conhecerei como também sou conhecido, ou seja, vou conhecer a Deus totalmente, totalmente. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, finalmente, o sétimo item, e nós estamos já no fim, então, há uma afirmação que diz que a Bíblia é teocêntrica. O que quer dizer teocêntrica? Deus está no centro. A Bíblia é teocêntrica, tem Deus no centro. Quanto à sua autoria, porque a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Por inspiração. Deus inspirou os escritores, todos da Bíblia, todos. Então, ela é teocêntrica, considerando-se a autoria. Ela é cristocêntrica quanto ao seu tema. Porque a Bíblia fala, em todo o Antigo Testamento, fala o seguinte: Cristo virá. Existe uma promessa desde o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Cristo virá. Uma outra parte da Bíblia diz Cristo já veio, são os evangelhos, mostram Cristo já veio. E que Cristo voltará, o restante do Novo Testamento. Então, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, porque começa de Gênesis até Apocalipse, fala de Jesus Cristo. E a Bíblia é antropocêntrica, ou seja, tem no centro o homem, o ser humano, quanto ao seu objetivo. Por quê? Porque ele fala de um relacionamento do homem com o Deus Criador e visa a salvação desse mesmo homem, salvo das consequências do pecado. E o pecado o que é? O pecado é o afastamento de Deus. Né? O Antigo Testamento, lá no livro de Isaías, fala claramente isso, né? Que os nossos pecados nos afastam, nos separam de Deus. Essa separação é que se chama pecado. Você vive num mundo em que você desconsidera Deus, você está afastado do Deus Criador. Então, a Bíblia, Deus, ele visa fazer com que o homem tenha novamente amizade com Deus. Então, nesse ponto, é antropocêntrica. Aqui no 8 eu destaquei o seguinte: a Bíblia tem um objetivo, sendo que, para boa parte dos cristãos, ela é a única regra de fé e prática. Então, a igreja, chamada Igreja Reformada, começou lá em 1500 e tanto, ela tem uma afirmação: a Bíblia é a única regra de fé e prática. O que quer dizer isso? A única regra de fé é regra daquilo que você crê ou deixa de crer. Então, está ali na Bíblia. E de prática, porque a fé sem as obras é morta, diz Tiago, né? Então, prática são as obras. As boas obras que Deus, de antemão, já preparou para a gente praticar. Muito bem. E aqui a última frase, ela acho que por si só se explica também. O principal ensino das Escrituras, o principal ensino da Bíblia, portanto, trata daquilo que o homem deve crer acerca de Deus e do dever que Deus requer deste mesmo homem. Esse é o ensino das Escrituras, finalmente, simples assim. E o método de ensino, método de estudo que nós vamos usar é fazer mais ou menos aqui aquilo que o Alexandre fez, né? É ler junto. Esse texto aqui está no livro de Atos, né? Diz o seguinte: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Enfim, quem era Paulo e Silas? Dois caras que estavam pregando o evangelho ali na Ásia Menor, e eles passaram por diversas cidades. Uma das cidades é Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Eles eram de origem judaica. Então, eles iam aonde? Iam na sinagoga dos judeus. E aí diz o texto: ora, estes de Bereia, ou seja, os habitantes, os moradores de Bereia, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque Paulo e Silas estavam vindo de Tessalônica, que é uma cidade. Eles estavam vindo de Tessalônica e passaram em Bereia.
e os caras lá de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez. Lembra-se que Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, estavam pregando Jesus Cristo. E isso não faz bem ao ouvido dos judeus. Então, esses camaradas de Bereia, eles eram judeus, evidentemente. Os caras de Bereia, eles receberam a palavra, que palavra? A palavra do evangelho, com toda a avidez, que eles queriam ouvir aquela novidade, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, Paulo falava e eles iam lá na Bíblia. Qual Bíblia que eles tinham? Eles tinham só o Antigo Testamento. Não tinha Bíblia como nós temos hoje. Então eles iam lá no Velho Testamento e pá, vamos ver se esse cara está falando uma abobrinha ou está falando certo. Conferiam. Receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim, se os caras não estavam falando mentira. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Está registrado em Atos, capítulo 17, versículo 10 a 12. Então, esse versículo mostra a importância da palavra de Deus. Bom, é isso, gente. Terminou. Então, é isso que a gente falou agora, é uma introdução. Eu vou mandar a página 2. Página 2 fala sobre um método para estudar a Bíblia. Existe um método, lógico. Qualquer literatura que você for estudar, você pode aplicar um método, ou não. Né? Existem pessoas que se convertem simplesmente lendo a Bíblia, sem método nenhum. Então, não é que seja absolutamente necessário, mas é bom. E, a partir daí, a gente já começa com Gênesis, primeiro livro. Tá bom assim? Alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha. O Marcos quer falar. Fala aí, Marcos. Só pedir desculpa para a galera que eu cheguei atrasado, já fui sentando na janelinha, não cumprimentei ninguém, porque eu já cheguei tentando solucionar aqui o que estava acontecendo com vídeo e áudio. Oi, atrasado, galera. Desculpa não ter cumprimentado todo mundo assim que cheguei. Eu acho que seria legal aí, eu não levantei a mão, estou falando, falar ao pessoal que no celular você consegue instalar a Bíblia, né? É verdade. É verdade. Eu posso indicar para vocês uma Bíblia interessante para ter no celular. Todas elas têm assim, o mesmo objetivo. Mas existe uma Bíblia chamada YouVersion. YouVersion. Eu vou mandar o link para vocês. Tudo E bem. o Perrote, tá bem? Tô ótimo, tudo bem, tio. Tá bom. Entendeu o que eu falei? Sim, dá para começar a ter um início de entendimento. Norte. Tá legal. O norte, é. E surgindo dúvidas, vocês podem me procurar, ou no grupo, ou no particular. Falar, não entendi isso, não entendi aquilo, e a gente vai tocando. Aqui meio incomodado, ele tá massageando aqui, que hoje eu tô E a Aline, tá se sentindo bem, Aline? hoje eu tô no dia mais ou menos. Tá meia boca? Mas tudo bem, Aline. Tá Deus é bom. bom. E o tio Zé, ele apareceu pelado e saiu. Pois é, eu ia perguntar isso para ele agora, o Zé. Tá pelado, Zé? Não, mas tô na praia, né? Tá na praia. Aí sim. Você tá Tô aqui no sofá. Você tá tido com o Papai Noel aí no verão, de férias? Ou é... Muito bem. Alexandre, se sentiu bem, Alexandre? Sim. Tá bom. Obrigado. Tranquilo. Até a próxima quinta. Podemos ir embora, então. Boa noite, gente. Podemos. Tchau. Tchau. Tchau.